Bom dia! Bem-vindo aos Minutos de Sabedoria. Peço desculpas por não ter conseguido colocar este vídeo ontem, no sábado. Aconteceram alguns imprevistos, mas eu consegui terminar a apresentação, porém, a gravação demorou um pouquinho mais. Então, hoje vamos começar o episódio 2, onde vamos falar sobre quando que o tarô se tornou místico. Quando que esse esoteric shift, essa mudança de percepção do tarô como um jogo de corte para uma previsão de futuro e esoterismo começa no século XVIII. Vamos conhecer então qual foi o tarô que começou com essa mudança. Esse tarô se chama Etalia. Vamos ver? Olá! Vamos então aos detalhes do tarô Etalia. O tarô Etalia foi criado por Jean-Baptiste Alliette. Se você reparar, o nome do tarô Etalia significa Alliette ao contrário. Esse foi o nome artístico que Jean-Baptiste resolveu dar ao seu tarô. O tarô Etalia é um dos primeiros baralhos de tarô a ser estruturado com uma forma e uma abordagem mística e esotérica. Teve um papel crucial na transformação do tarô de um simples jogo de cartas para uma ferramenta de previsão e autoconhecimento. Tudo isso acontece no século XVIII. Vamos explorar aqui a sua história, contexto histórico, designs e influências. Como que surgiu isso? Jean-Baptiste Alliette nasceu em 1738 e foi um dos primeiros esotéricos a associar as cartas de tarô a práticas divinatórias e místicas. Ele viveu em um período de grande efervescência cultural e intelectual. Na época, no século XVIII, essa era a fase do iluminismo. Essa época foi marcada pela busca por conhecimento, pela razão e pelo questionamento das tradições. Embora o tarô tenha origens mais antigas, datando do século XV, os baralhos foram criados para jogos de cartas. No século XVIII, Etalia foi o tarô que passou a relacionar a adivinhação e ao ocultismo. Até então, o tarô era simplesmente um jogo significando um momento de prazer para as pessoas da corte. Não haviam conexões espirituais ou divinatórias. Etalia foi um dos primeiros a reformular esse conceito, propondo uma leitura mística das cartas, associando práticas esotéricas como astrologia e cabala. Ele foi inspirado por ideias ocultistas que começaram a se popularizar na Europa e contribuiu para transformar o tarô em uma ferramenta de autoconhecimento e previsão do futuro, o qual temos hoje. Vamos então compreender como que essa mudança de jogo de corte acontece para a previsão do futuro? Bom, aqui temos dois exemplos. Na linha de cima, temos o exemplo do tarô Solabusca, que antigamente, como eu havia mencionado no episódio 1, ele era utilizado pela corte e era numa época de renascimento. Esse tipo de tarô, ele reflete o dia a dia da corte e os pensamentos e no que eles acreditavam. Já na linha abaixo, nós temos as primeiras cartas que foram criadas que representavam a astrologia e os signos. Isso acontece devido ao início do iluminismo, onde as pessoas começam a se perguntar muito por que das coisas. O que acontece é que em 1783, Jean-Baptiste entende essa necessidade de
conectar os dois mundos e publica o seu primeiro livro de tarô, com explicações de uso divinatório para as cartas. Ele acredita que o tarô possui um poder simbólico profundo e que poderia ser utilizado para prever o destino e responder questões sobre a sua vida. Ele associa às cartas elementos astrológicos e mitológicos. Ele organiza o baralho de maneira sistemática e transforma o que era somente uma ferramenta de entretenimento da corte para uma prática mística e espiritual com acesso a todos. Como que a sociedade vê essa mudança na época? Bom, no contexto histórico, no século XVIII foi uma época de grandes transformações. O iluminismo trouxe uma ênfase na razão e na ciência, mas também houve uma crescente curiosidade por assuntos ocultos e místicos. A sociedade da época, especialmente na França, estava dividida entre o racionalismo do iluminismo e o esoterismo. Etália, ao promover o tarô como ferramenta para adivinhação, fez com que fosse algo de críticas e algumas autoridades intelectuais e religiosas viam o ocultismo com ceticismo e até com hostilidade. Por outro lado, o interesse por essas práticas esotéricas estava crescendo, o que também fez o tarô começar a ganhar popularidade entre certos círculos mais abertos à espiritualidade e ao misticismo. O tarô Etéia, com sua proposta de ser uma ferramenta para entender os mistérios da vida, ganhou seguidores, principalmente aqueles que buscavam alternativas para a busca espiritual e conhecimento. Bom, quais foram as 3 cartas que o universo mandou para a gente? Eu meditei e perguntei quais eram as 3 cartas que poderiam, de melhor maneira, mostrar a diferença e as particularidades do baralho etéreo. O universo, então, me ofereceu essas 3 cartas. Nós temos Entreprise, ou empreendimento. Recebemos Propos, ou propósito. E a carta Appui, que também pode ser compreendida como apoio. Podemos ver que a associação da carta Entreprise e o 3 de paus é praticamente direta, porque os elementos visuais e simbólicos são claros. Podemos ver esses elementos em tarôs como Rider-Waite e Light-Seers. Então, essa carta permite-nos claramente ver que estamos falando do 3 de paus. Porém, as cartas Propos e Appui realmente apresentam desafios iconográficos e simbólicos, especialmente para que tentar fazer essa ponte direta entre baralhos históricos e modernos. Eu senti dificuldade em saber, quais são as cartas que estão relacionadas com Propos e Appui. Elas enfatizam bastante o misticismo. Nós vemos também que existe muitas características de elementos da terra, como o sol, como plantas, como pássaros e peixes. Vamos entender qual foi o tarô que herdou mais dessas características do Etélia. E vamos ver também quais são as cartas que estão correspondentes a essas cartas, Entreprise, Propos e Appui. Com relação ao significado delas, Entreprise fala sobre iniciativa comercial, sobre planejamentos a longo prazo. Propos é mais ligada à comunicação. É como se fosse uma conversa, algo que vem a propósito. Vamos falar sobre isso. Appui significa mais
sobre apoio, sobre qual é a energia que vai estar em equilíbrio me suportando naquele momento. Vamos ver como nós podemos fazer essa ponte entre o tarô Etélia e os tarôs que herdaram essas características e que são usados atualmente. Vamos entender a influência no tarô atual. Nesse slide, temos as cartas do tarô de Marselha. Hoje, nos tempos atuais, o tarô de Marselha é comumente utilizado. Apesar do tarô de Marselha ser datado de 1650 por Jean Noblet, em Paris, ele é comparado com o tarô de Etéia, de 1770. Aqui temos as 3 cartas correspondentes. Nós temos o 3 de paus, nós temos o valete de espada, poderia aqui também ser utilizado o cavaleiro de espadas para refletir a carta Popô de Etéia. A carta Pui aqui é representada pelos 6 de ouros no baralho de Marselha. Bom, o tarô de Marselha não carrega os elementos diretos do sistema Etéia, porque o Marselha é um tarô anterior. Mas, aqui é a parte interessante, o legado do tarô de Etélia influencia a forma com que o tarô de Marselha passou a ser interpretado, mesmo vindo depois. Vamos falar agora de algumas influências indiretas. As cartas dos arcanos menores receberam palavras-chave. Iniciou-se uma leitura invertida das cartas. Elementos astrológicos e alquímicos também foram adicionados. E foi colocada aquela ideia de que o tarô é um livro de sabedoria esotérica e não somente um jogo. Vamos aos significados de cada carta para ver se alguma coisa mudou. No 3 de paus, no tarô de Marselha, reflete crescimento, movimento, iniciativa. O valete de espadas aqui mostrado reflete a preparação a um desafio futuro que está para chegar. E o 6 de ouros significa uma perspectiva positiva, expansão. Vamos ver como tudo isso continua. Bom, aqui vamos a um resumo final dessa apresentação, com uma pequena ilustração do Thoth Tarot. Bom, a alquimia, a magia e o ocultismo, essa transformação que acontece no século XX do Thoth Tarot, vai ser abordada no episódio 3. Porém, aqui eu coloquei só para ilustrar como que essa transição acontece. Para concluir, posso dizer que Etéia plantou a semente simbólica sobre o miticismo e ocultismo do tarô. Marselha refinou as imagens do tarô e o tarô de Thoth expandiu completamente esse significado esotérico. A energia predominante, seja qual for o baralho que você utilize, com relação a essa tiragem, significa que um início de um novo ciclo com propósito está a chegar. Clareza mental e força de expressão são necessárias e que haverá um apoio mútuo e equilíbrio nessa caminhada, nessa jornada. Vamos ver qual é a mensagem do dia? Vamos para o próximo slide. Para carregar um pouco mais de informação, na tiragem de hoje foram Interprise, Repos e Appui. Eu adicionei as correlacionadas cartas de 3 de paus, Pagem de espadas e 6 de ouros do tarô Lightseer e as cartas 3 de paus, Cavaleiro de espadas e 6 de ouros do Rider-Waite. A mensagem que temos hoje é que você está no limiar de um novo caminho,
um caminho ambicioso, desafiador e transformador. É um momento de virada onde tudo o que foi sonhado começa a tomar forma. O universo te responde com oportunidades reais, aprendizado vibrante e trocas nutritivas. Esse caminho exige esforço, coragem e comunicação honesta. Sua coragem está à flor da pele e você está determinado a avançar com tudo em busca de uma nova aventura ou um caminho para a sua própria autonomia. No entanto, essa jornada exige equilíbrio. Haverá momentos em que você precisará fazer ajustes e ponderar suas decisões. Mas você tem suporte visível e invisível para sustentar essa travessia. Não só está no momento certo, mas o universo também está alinhado ao seu lado, trazendo apoio à sua disposição. A troca justa será essencial para que a sua caminhada seja bem-sucedida, e você caminha com entusiasmo e apoio mútuo. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem do tarô de Eteia, que passa pelo tarô de Marsella, mostrando como que o presente influenciou o passado, as mudanças esotéricas, como que a percepção mudou devido ao iluminismo. E eu espero que você goste da sua mensagem do dia. Eu agradeço por você me ouvir. Um dia abençoado. Tchau. No próximo sábado, dia 12 de abril, teremos o episódio 3, Alquimia, Magia e o Ocultismo, a transformação do século XX e o baralho Thoth. Espero você lá. Tchau!